Bom, é um prazer estar com vocês. A gente iniciou essa jornada aí já há alguns meses, de tentar ver como a gente poderia contribuir de uma maneira significativa para o combate à Covid, minimizar a exposição daqueles profissionais que estão na linha de frente. E foi justamente a convite do Rodrigo Correia, pela Fiocruz, que a gente fez parte, então, de um grupo de empresas, de startups investidas pelo BNDES, pela Codenge, aqui em Minas Gerais. Montamos uma linha ali de empresas que estavam tentando contribuir de alguma forma para a gente combater a pandemia. E, no primeiro momento, a notícia, né, a gente tinha pouca informação e a ideia era que seriam necessários 500 mil respiradores e que o Brasil tinha algo em torno de 60 mil respiradores, então que a gente teria uma demanda enorme e algo que aconteceu na Itália de uma maneira semelhante iria acontecer aqui. Então, a primeira iniciativa que a gente participou foi a produção de splitters, né, de válvulas para respiradores, e ao tentar entender um pouco melhor essa demanda, que naquele momento muito confuso, parecia que era a maneira correta da gente atuar, percebemos que nos hospitais esse protocolo ele seria usado somente em último recurso e que talvez a gente deveria estar focando muito mais na prevenção desse colapso do sistema de saúde do que lá na ponta, no final, quando a pessoa está precisando de compartilhar um respirador. E nesse momento foi um momento muito feliz para a gente, que é uma empresa de diagnóstico, planejamento e prototipagem voltado para a área de saúde, a odontologia em especial. A gente, então, conseguiu voltar para o core do nosso negócio e pensar em como contribuir nessa parte dos testes. E partimos, então, para prevenção através da produção de máscaras faciais, dos face shields, e dos swabs para as coletas dos testes PCR. E de lá para cá, conhecemos muitas pessoas que nos ajudaram. Queria agradecer muito a toda a equipe lá do Albert Einstein que prontamente se colocou parceira e com vontade realmente de nos ajudar a entender todo o contexto e como que a gente poderia colaborar, trabalhar juntos. E principalmente o pessoal da Fiocruz. E vamos começar com a Patrícia, que eu acho que a gente tem também uma curiosidade grande, todo mundo super ansioso para entender essa nova legislação aí que foi proposta pela deputada federal, Patrícia Ferraz, colega. Boa noite. Boa É um noite. prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Para a gente falar um pouquinho de teleodontologia, de odontologia, né? Falar um pouquinho dos avanços aí dessa nova era digital pós-pandemia, da evolução da tecnologia frente a tudo isso. Então, estamos aqui para esclarecer as dúvidas do nosso projeto de lei 1253. Estamos aqui às ordens. Maravilha. Hoje teve a resolução lá do CFO, né, Patrícia? A 226, tentando receber. Foi agora no meio da tarde. Eu falei, aqui é oportuno, que a gente vai ter oportunidade de conversar com a mãe da matéria e tentar esclarecer um pouco do que foi realmente que o CFO tá passando, né, nessa resolução. Qual que é o entendimento do CFO? Isso, qual foi a sua leitura dessa resolução? Você ficou feliz com a resolução? Ela atende? Como é que foi a sua reação quando você leu a resolução? Eu esperava um pouco mais assim da resolução. Eu esperava que a gente pudesse fazer mais coisas, porque ele diz assim, resolve, fica expressamente, né, no artigo 1º da portaria daqui da resolução do CFO 226/2020.
dispõe sobre o exercício da odontologia à distância, mediada por tecnologias e da outras providências. A diretoria do Conselho Federal de Odontologia, cumprindo deliberação no plenário, nas atribuições conferidas pela Lei 4.324, de 14 de abril de 64, regulamentado pelo Decreto 38.704, de 3 de junho de 71, considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde, que classificou como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus, e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde estabelece. Aí vamos lá no que a portaria resolve, né? Resolve. Artigo 1º. Fica expressamente vedado o exercício da odontologia à distância, mediado por tecnologias para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico, né? Admite-se como exceção aos casos que, estando o paciente obrigatoriamente sob supervisão direta de cirurgião dentista. Então, assim, eu acho que é uma resolução que poderia ter sido bem melhor, né, Bruno? A gente está aí, a gente sabe da telemedicina, projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, no Senado, foi sancionado pelo presidente, que dá mais autonomia para que os médicos possam fazer a consulta à distância, o diagnóstico, a prescrição de medicamentos, até antibióticos, anti-inflamatórios, e também poder encaminhar atestado. O nosso projeto de lei, a teleodonto, ele permite também algumas coisas comparado com esse da telemedicina. E aqui nessa resolução, simplesmente eu vejo que o CFO diz não a teleodonto. Né? Eu vejo isso aí um atraso muito grande para a nossa categoria. Várias outras profissões já regulamentaram o atendimento à distância, e eu vejo que o CFO vai na contramão da evolução do mundo. Então, eu fiquei bem crítica aí com essa resolução, que eu esperava um pouquinho mais. Esperava um pouco mais. Imagino. Mas acho que foi um primeiro passo, né? Acho que o CFO já, pelo menos, está permitindo que a gente faça o acompanhamento, né, dos nossos pacientes, fazer uma pré-triagem, algo que é até difícil de se pensar, de não ser permitido nos mundos atuais, com todos os veículos e as tecnologias que a gente tem para comunicar, né? É um primeiro passo, mas eu gostaria que esse passo tivesse sido um pouquinho além. Mas quem sabe, numa segunda resolução aí, eles resolvem atender mais os anseios da nossa categoria, né? Sem dúvida. E me conta, o que você tem visto nessas outras especialidades da área médica, né? Nessas outras, na medicina, eu lembro que a gente conversou sobre a medicina veterinária, já está mais adiantada do que a gente, né? Essa questão da telemedicina veterinária. Veterinária, gente, até a medicina veterinária vai ter a telemedicina veterinária e a odontologia ficando para trás, mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas eu vejo assim, é um primeiro passo, é muito importante, mas a gente precisa pensar aí no futuro. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia ainda vai estar no nosso país e no mundo, esse vírus que tem uma letalidade muito grande e ele evolui muito rápido, dependendo do caso, dependendo do paciente, da debilidade. Um paciente com doenças crônicas, eu vejo esse vírus evoluir de uma forma rápida. Eu tenho ido nos centros Covid, assim, só para me apresentar, né? Eu sou deputada federal aqui pelo estado do Amapá, sou Patrícia Ferraz, sou cirurgiã dentista, sou a única deputada federal cirurgiã dentista, e eu estou aqui no meu estado, estou aqui no Amapá. Amanhã nós vamos ter a inauguração de um hospital. Eu ia para Brasília hoje, mas fiquei aqui para a gente inaugurar o hospital amanhã.
Então, eu tenho visitado todos os centros Covid aqui do nosso estado e tenho entrado também nas UTIs, porque eu sou favorável à presença do profissional, do cirurgião dentista nas UTIs, nos hospitais. Nós somos profissionais extremamente capacitados, né? Nós podemos estar em qualquer lugar dos hospitais e eu tenho ido. E eu vejo a destruição do corpo desse vírus é muito rápido. O paciente chega assim com 25% do pulmão comprometido, em poucas horas já chega a óbito. Então, é muito difícil essa impotência das famílias, não poder velar o corpo, não poder despedir do corpo. É muito triste, é muito frio. Os profissionais estão trabalhando assim, plantões e plantões, um em cima do outro. Os profissionais estão se sacrificando, profissionais guerreiros mesmo, na linha de frente. Então, eu vejo, não sei se vocês viram que foi aprovado na Câmara dos Deputados hoje, a presença do fisioterapeuta na UTI. Vejo também que é importante a presença do cirurgião dentista na UTI, e nós temos que brigar pelos nossos direitos. Se o CFO faz uma resolução já dando um passo pequeno, nós vamos brigar para que esse passo seja mais longo, que possa ajudar mais a nossa categoria. Então, eu vejo muito isso. Enquanto a medicina avança, né, tem um comentário aqui bem interessante, enquanto a medicina avança, os dentistas estão parados em casa e o CFO indo na contramão e prejudicando a todos nós. Concordo com você, Andréia, coloquei assim a minha posição aqui. Acho que a gente tem que pensar nessa evolução da tecnologia. Pós-pandemia, o mundo será um mundo digital, um mundo de aplicativos, de celular. Quando que nós imaginaríamos, né, estarmos aqui conversando numa live, que praticamente é uma conferência com vários colegas, todos vendo um ao outro? Então, isso é uma evolução tecnológica. E a nossa profissão também precisa evoluir. A medicina já está fazendo a telemedicina. O meu filho já fez a consulta à distância, fez o diagnóstico, recebeu a receita pelo WhatsApp, encaminhamos a receita para a farmácia e o remédio chegou em casa. Ah, como que você pagou a consulta? Fiz uma transferência bancária. Esse é a base também do nosso projeto da Teleodonto. Como que vai ser o pagamento? Ou com cartão de crédito, ou transferência. A medicina, eles criaram uma plataforma com anuência do Conselho Federal, eles têm o certificado digital, assinatura digital, eles fazem as prescrições e nós não vamos poder, né, devido a essa resolução aqui do nosso Conselho. Então, fiquei muito sentida nesse sentido aí. Poderíamos ter avançado mais. Patrícia, com certeza, eu acho que foi um passo adiante, talvez não aquele que a gente queria, mas o que eu queria te pedir acho que as pessoas estão muito na dúvida, o que pode, então? O que essa resolução, o que ela deixa como permitido a partir de Eu hoje? acredito que só o acompanhamento do paciente, o acompanhamento, aqui você, olha, você não pode, né, consultar, diagnosticar, prescrever, elaborar plano de tratamento, está escrito aqui no parágrafo único. Fica expressamente vedado o exercício da odontologia mediado por tecnologias para fins de consulta. Então, não pode consultar, não pode fazer diagnóstico, não pode prescrever e não pode fazer plano de tratamento. Não pode fazer nada disso. Então, de certo, só pode fazer acompanhamento do paciente caso ele já tenha feito uma primeira consulta com você. É igual a Adriana Galvão falou aqui, ó, posso atender paciente que está em tratamento? Então, eu acredito que essa resolução aqui, você só vai poder acompanhar o paciente pós ele ter ido na sua clínica. Conversar com o paciente, saber que você está tudo bem, mas, por exemplo, se ele estiver na casa dele e falar assim, não, doutor, hoje eu comecei a sentir um pouquinho de dor, se ele precisar de um receituário para comprar um anti-inflamatório, ele vai ter que ir no seu consultório, ele vai ter que sair de casa e ir no seu consultório, porque aqui está proibido a prescrição, né, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento. Então, eu vejo isso, que ele limita muito.
E Mas as mesmo ele consultas virtuais, elas podem, devem ser cobradas? claro, Dessas claro, é o que eu consultas de tenho. acompanhamento? Claro, claro. Aqui a Adriana está perguntando, mas mesmo ele em tratamento, não posso medicar? Não, porque está dizendo que está proibido prescrição, expressamente proibido a prescrição, está escrito aqui na resolução. Então, você não pode. E uma outra coisa que essa resolução permite é que a gente faça uma pré-consulta, uma anamnese, um levantamento de necessidades para saber se o paciente pode ou não vir até o nosso consultório, né? Que eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar sobre a Mas me diga testagem uma nos coisa, consultórios. uma anamnese não é uma consulta? Essa era um questionamento que eu sempre fiquei. O nome pré-consulta parece que é uma escorregada, né? Eu Você não pode fazer entendi. pré-consulta, mandar um questionário e fazer uma, um- uma Eu não pré-consulta, entendo. né? Você pode fazer anamnese, mas você não pode fazer consulta. É, Mas e aí, a anamnese não é consulta? A meu ponto de vista, isso daí tá muito ambíguo, né? A partir do eu acho momento que que você... na hora que... Então, você não vai cobrar a anamnese porque é uma pré-consulta. Não, lógico. A gente tem Então, você muitos questionamentos, acho que vamos precisar de conversar bastante aí com o CRO, com o CFO, para entender e debater todos esses temas. Mas depois eu vou mostrar aqui o aplicativo que a gente desenvolveu, né, para fazer as coletas, e nesse aplicativo existe a pré-consulta, existe uma anamnese, e existe também a ferramenta de pagamento através do celular, Mas deixa eu te fazer totalmente uma pergunta. remoto. Uhum. Então, Bruno, a pré-consulta você cobra ou não cobra? Não, peraí. Essa é uma pergunta Você tem que que cobrar a consulta, mas a pré-consulta eu não posso cobrar. Tá muito estranho isso. Mais uma vez o CFO confunde a cabeça do cirurgião dentista, né? Mais uma vez o CFO, a meu ponto de vista aí, fez algo que deveria ter sido uma coisa tão boa para a classe, que poderia ter sido, e ficou muito limitado e muito confuso. é. Bom, eu queria chamar aí o João, Dr. João Renato Pinho, para participar dessa discussão, até porque quando eu contei para ele da teleodontologia, ele teve uma reação de surpresa, falou assim, mas odontologia, como vai ser feito a odontologia de maneira remota, né? Porque a gente associa muito a odontologia a procedimentos restauradores e procedimentos clínicos, né? E a odontologia é um pouco mais ampla, mas queria que ele contasse para a gente como que está sendo na medicina o emprego da telemedicina e se puder compartilhar com a gente um pouquinho da percepção dele, da contribuição que a tecnologia tem trazido na medicina, eu, eu acho que você pode contribuir com a gente aqui, doutor João? Deixa eu só conseguir botar meu vídeo aí. E, isso, agora o vídeo. Bom, Tudo bem? tudo Prazer estar bem. consigo aqui. Que bom. Muito obrigado por ter aceito o convite. E desculpa te pegar com essa pergunta É, totalmente... eu vim pronto para falar de Covid, mas, bom, telemedicina, eu acho que já tem várias, já é um processo mais antigo, e acho que talvez por ter uma série de procedimentos menos que não exigem a pessoa estar do lado, é uma coisa que está sendo mais aceita, mas eu realmente fiquei surpreso, mas eu acho que tem muita coisa que vocês podem vir a fazer através da teleodontologia. Assim como não dá para fazer tudo, não dá para fazer uma cirurgia por telemedicina, vocês não vão poder fazer algumas coisas, mas eu acho que numa atual situação em que a gente tem essa pandemia, muita coisa deveria ser permitida também, tá? Então, eu acho que é uma questão de vocês, que é uma questão que ainda vai evoluir, assim como a telemedicina também não foi uma coisa que
que ia passar, acho que foi no ano passado mesmo, a telemedicina chegou a ser aprovada e voltou para trás, só por conta da Covid que a telemedicina foi aceita, porque era uma necessidade, porque as pessoas, até agora, muitas pessoas não têm procurado os médicos, a gente tem relatos de pessoas com casos graves de doenças cardíacas, doenças neurológicas que não procuram serviços médicos. Bom, eu mesmo tive até, falando um pouco da parte de odontologia, eu tive algumas funcionárias que tiveram dificuldade de ser atendidas, que precisavam ser atendidas localmente para problemas odontológicos, né? Uhum. Principalmente É, na parte de diagnóstico, eu acho que a telemedicina tem um progresso importante, né? Então, a gente tem no nosso hospital um serviço que chama Einstein até você, ou seja, o exame é solicitado e a gente vai para coletar as amostras, porque esse é um outro problema das pessoas sequer irem nos serviços médicos para coletar os exames que seriam necessários para fazer o diagnóstico. E tem a própria questão de serem atendidos pelos médicos, né? Então, tem uma série de procedimentos clínicos que podem ser feitos à distância sem qualquer problema, né, para o paciente, não?